A gente vai falar um pouquinho de química. Eu sou a professora Veridiana, da Escola Marista Santa Maria. Enfim, o que a gente vai falar? A gente vai falar principalmente sobre os sistemas materiais, sobre os materiais. Basicamente, a gente vai começar pelas substâncias e as misturas. Bem, qualquer tipo de substância pura pode ser identificada através do ponto de fusão, do seu ponto de ebulição e da sua densidade, que nesse caso deve ser sempre constante. Lembrar que, nesse caso, a densidade é a razão entre a massa e o volume, ou seja, a densidade é diretamente proporcional à massa da substância, já o volume é inversamente proporcional. Tá? Bem, voltando então, para que se consiga identificar uma substância pura, essa tem que ter seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição e a sua densidade constantes. Essas substâncias puras, elas podem ser classificadas como sendo simples ou como sendo compostas. O que é uma substância simples no caso? É aquela formada por átomos de um único tipo de elemento. Por exemplo, o oxigênio, o ozônio, o fósforo, o ferro. Lembrar que essa representação do ferro aqui tem vários átomos de ferro, todos eles com o mesmo número atômico. Já as substâncias compostas, elas são formadas por vários átomos, só que de elementos químicos diferentes. Aqui eu trago os exemplos, a água, a sacarose, o ácido sulfúrico. Como a gente está falando em elemento químico, os elementos químicos que compõem tanto as substâncias simples como as substâncias compostas, eles são representados por símbolos. Como é que se usa essa simbologia? Por exemplo, se eu tiver o elemento carbono, o símbolo do carbono é somente a primeira letra dele, maiúscula. Já mais adiante ou depois do carbono foi descoberto o cálcio. O cálcio também tem a primeira letra maiúscula como sendo C. Só que nesse caso aqui eu não posso botar o símbolo do cálcio como sendo C. Eu tenho que diferenciá-lo do carbono no caso, por isso que o símbolo do cálcio ficou sendo Ca. Se eu quiser, ou se eu achar um outro elemento químico, por exemplo, depois mais adiante foi descoberto o cádmio. O cádmio eu não poderia usar como símbolo dele Ca, porque eu poderia confundir com o cálcio. Então eu usei a primeira letra dele e o D. E assim, pessoal, se fosse descoberto um outro elemento que começasse com C, eu teria que pegar o C, de repente, e outra letra que estivesse no nome do referido elemento. Bom, vamos ter que parar, porque agora eu já me perdi. Eu fiz bobagem que eu voltei. Não, bem tranquilo. Então tá. Dá uma olhadinha ali pra câmera agora e começa. Tá. Peraí que eu acho que tá... Eu repeti alguma coisa aqui. Inventei um pouquinho. Não sei se tu quer parar. A observação não. Não. É aqui, ó. A observação eu não coloquei? Coloquei já. Tá. Bem, essas substâncias, ou as substâncias simples e compostas, elas podem ser representadas por alguns sistemas. Esses sistemas são os que eu coloquei aqui, ó. Aqui nós temos tanto substâncias simples quanto substâncias compostas e também temos misturas. No caso do primeiro sistema, eu tenho uma mistura por quê? Porque eu tenho diferentes moléculas que representam diferentes substâncias. Eu posso olhar isso de forma diferente. Por exemplo, isso aqui é uma substância pura simples. Por quê? Porque ela é formada por átomos do mesmo elemento químico, assim como essa aqui. Só que como estão as duas no mesmo recipiente, eu tenho dois tipos de moléculas diferentes, isso, no caso, representa uma mistura. Já no segundo sistema, eu tenho moléculas que são iguais, então eu tenho uma substância pura. Nesse caso aqui, somente os átomos dessa substância é que são diferentes, ou seja, eu tenho átomos de elementos químicos diferentes, e isso caracteriza a substância ser composta. No terceiro caso, eu também tenho moléculas que são diferentes, por isso que eu também tenho uma mistura. E no último, eu também tenho uma mistura, porque eu tenho, ó, moléculas que são diferentes. Na realidade, eu tenho três tipos de moléculas, ó, esta e essa aqui. São três tipos de moléculas que são totalmente diferentes. É como se eu tivesse substâncias diferentes dentro do mesmo recipiente, como se fosse oxigênio, ozônio
e hidrogênio, enfim, tá? Ou seja, ozônio nem tanto, porque nesse caso aqui, ó, eu tenho só 2 átomos, então seria oxigênio, uma outra substância que tivesse 2 átomos e um outro gás também que tivesse 2 átomos, ou seja, são 2 átomos que são compondo uma molécula. Não, esse eu vou ter que voltar, porque senão ficou legal. Toco direto? Não, volta. Voltam? Então tá. E começo toda ela de novo? Não, começa ali do terceiro e do quarto, né? Aqui? Posso fazer assim, depois tu vai cortando? Então tá. Eu não sei se eu consigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Bom, pessoal, voltando então a falar de substâncias simples, compostas e as misturas, eu trouxe alguns sistemas para vocês, como a gente já falou. No sistema 1 temos mistura, porque temos moléculas que são diferentes. No sistema 2 temos substância pura, porque temos moléculas que são iguais. Só que essa substância pura é composta porque eu tenho átomos de elementos diferentes. No sistema 3 eu tenho uma mistura, porque eu também tenho moléculas que são diferentes. E no sistema 4 eu também tenho novamente uma mistura, porque eu tenho moléculas que são diferentes. A gente poderia fazer uma observação aqui, ó. No caso do quarto sistema, tá? Eu tenho substância pura simples, porque essa aqui é formada por átomos iguais. Tenho outra substância pura simples, também formada por átomos iguais. E essa substância aqui que eu estou mostrando seria uma substância composta. Por quê? Porque é formada por átomos diferentes. É a união das 3 que forma a nossa mistura. Uma coisa para ser lembrada, se a gente for pegar um exemplo bem do nosso dia a dia, a água mineral. A água mineral, o próprio nome está dizendo, tem moléculas de H2O e tem moléculas de algum tipo, ou alguns minerais dissolvidos ali. Consequentemente, é uma mistura, porque eu tenho moléculas diferentes ali, certo? E neste caso aí, os sais minerais vão estar dissolvidos. Então, água mineral é mistura formada pela substância composta à água e outros sais minerais que podem ser substâncias simples, tipo o sódio, o potássio ou qualquer outros tipos de sais minerais dissolvidos. Esses materiais, eles podem estar na natureza, podem se apresentar em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. O que a gente tem que lembrar? O nome dessas mudanças de estado. Por exemplo, quando o gelo, que é sólido, derrete, o nome desse processo é a fusão. Para que isso aconteça, o gelo tem que absorver calor, para daí sim virar água. Da mesma forma, se eu estou no estado líquido, eu recebo calor, eu pego a água, coloco na chaleira, acendo o fogo, eu estou fornecendo calor para a água. Quando chegar a 100 graus, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. O nome desse processo pode ser vaporização ou evaporação, calefação ou ebulição. Esses processos aqui, pessoal, no caso, são todos esses 3 processos, ou 4 que eu falei, são processos que absorvem calor, são chamados de processos endotérmicos. Eles ocorrem nesse sentido, sempre com a substância absorvendo calor para mudar de um estado para outro. Vale falar também que eu posso pegar a substância e passar ela diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Por exemplo, a gente viu várias vezes, quando vai a shows, aquela fumacinha branca que aparece lá, aquilo é o gelo seco. O gelo seco, ele se apresenta no estado sólido. Quando ele entra em contato com o ambiente, ele vira diretamente gás. O nome dessa mudança do sólido para o gasoso é chamado de sublimação, tá? E também ocorre com o aumento da temperatura. A gente veio nesse sentido e agora a gente vai voltar nesse sentido aqui. Se eu pegar, no caso, uma substância, passar ela do estado gasoso para o estado líquido, o nome do processo é liquefação ou condensação. Se eu pegar a substância líquida e passar ela para o estado sólido, o nome do processo é solidificação. Onde é que eu vejo isso aqui? Ó? Por exemplo, quando chove, a gente tem a água na nuvem no estado gasoso.
Para chover, tem que haver o encontro de uma massa polar quente com uma massa polar fria, ou seja, a gente resfria a nuvem, tira o calor dela. E a água que está aqui no estado gasoso vira líquido. O nome desse processo, que é a chuva, é a condensação. Se eu, no caso, pegar a água, colocar numa forminha e colocar ela lá no nosso congelador, a água passa do estado líquido para o estado sólido e a gente, no caso, aí tem a solidificação. E o processo que acontece do estado gasoso diretamente para o estado sólido também é chamado de sublimação, ou seja, a sublimação ocorre tanto do estado sólido diretamente para o estado gasoso, quanto do estado gasoso diretamente para o estado sólido, sendo que essa volta aqui, ó, algumas vezes também é chamada de ressublimação. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ou no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, as moléculas se apresentam de forma diferente. No estado sólido não existe mobilidade entre as partículas, os átomos ali, eles ficam sem se mexer. Por isso que se eu pegar uma moeda, por exemplo, colocar a moeda em cima de uma mesa ou colocar a moeda no chão, ela não perde a forma dela. Por quê? Porque os átomos têm um alto grau de organização. Isso torna a forma e o volume fixos de qualquer substância que esteja no estado sólido. Agora, se eu pegar uma substância no estado líquido, por exemplo, se eu pego 1 litro de água e coloco numa garrafa, ela vai ficar com o formato da garrafa. Se eu pegar esse mesmo 1 litro e colocar em uma bacia, a água vai ficar com o formato da bacia. Isso ocorre por quê? Porque aqui existe uma mobilidade entre os átomos. Os átomos aqui têm um maior movimento, a energia cinética entre os átomos aqui é maior. Por isso que a forma muda aqui. Aqui, sempre o líquido adquire o formato do recipiente. Já no estado gasoso, existe um alto grau de energia cinética, o estado que tem maior desordem. Esse seria o estado mais organizado, esse aqui seria mais ou menos organizado e esse aqui totalmente desorganizado. Aumenta o grau de desordem, eu não consigo nem determinar a forma de alguma coisa no estado gasoso e nem o volume, certo? Como eu já tinha falado no slide anterior, os processos endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Quem eram eles? Eu já tinha citado a fusão, a evaporação e a sublimação. Esses são os processos que ocorrem com a absorção de calor. Já os processos exotérmicos são os que acontecem com liberação de calor. E como eu falei antes, seriam a condensação, a solidificação e a sublimação, que nesse caso, como eu também reforcei, é chamado de ressublimação. Como a gente está falando de materiais, e eu citei para vocês que os materiais eles se apresentam a maior parte na natureza na forma de misturas, se a gente quiser extrair alguma coisa para a gente poder ocupar uma substância, a gente vai na natureza, acha a jazida e a partir da separação da substância que a gente quer daquela jazida, a gente consegue manipular aquela determinada substância. Então assim, as misturas homogêneas e heterogêneas, elas têm que ser separadas para que a gente consiga obter as substâncias na forma pura. O que vem a ser uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea, por exemplo, seria água, areia e óleo. É quando eu tenho várias substâncias e eu enxergo vários aspectos, ok? O que seria uma mistura homogênea? É quando eu tenho, por exemplo, o petróleo. No petróleo eu tenho várias substâncias. Eu tenho a gasolina, eu tenho o óleo diesel, eu tenho o querosene. E o aspecto é único, é só o líquido preto. Então aquilo é uma mistura homogênea. Para que eu consiga extrair do petróleo a gasolina para ocupar no dia a dia, o óleo diesel também para ocupar como combustível, enfim, todos os outros derivados, eu preciso separar essas referidas misturas, tanto a homogênea quanto a heterogênea. Eu coloquei aqui alguns processos que são pertinentes, não todos, mas alguns pertinentes. O que seria a catação? A catação seria
A catação seria um processo de separação de mistura heterogênea, onde eu tenho dois sólidos misturados. Por exemplo, quando a gente faz a reciclagem do lixo, a gente separa com o auxílio das mãos o papel, do alumínio, do vidro e assim por diante, tá? Daí eu coloquei o exemplo ali, reciclagem do lixo. A peneiração ou tamização, ou em alguns casos também chamado de granulometria, separa materiais que tenham tamanhos diferentes. Por exemplo, separar a areia grossa da areia fina. Eu separo pela diferença de tamanho entre as partículas, ok? Já a ventilação separa através de uma corrente de ar. Por exemplo, se eu tenho o arroz e a casca, para separar e eu obter só o arroz, a gente passa uma corrente de ar através da mistura, a fase mais leve vai ser levada, no caso a casca, e a gente vai obter o grão do arroz. A flotação, ela também separa dois sólidos. Por exemplo, eu separo a areia da serragem. No nosso caso, se eu tiver os dois, a areia e serragem, e colocar água, a serragem, porque é mais leve, flutua, e a areia, porque é mais pesada, afunda. Então eu uso um líquido que tenha densidade intermediária para separar os constituintes da mistura. A dissolução fracionada vai separar a areia e o sal. Mas de que maneira? Eu tenho a areia e o sal, que são dois sólidos. Eu coloco a água, quem é que vai se dissolver na água? Somente o sal. Aí eu consigo tirar a areia, tá? A separação magnética ou imantação. Eu tenho que ter alguém que tenha propriedades magnéticas, tipo limalha de ferro. Se eu misturar limalha de ferro com areia ou com pó de enxofre, se eu passar o ímã através da mistura, eu consigo separar só a limalha de ferro do outro constituinte da mistura. E, por último, nesse caso aqui, se eu tiver no garimpo, tá? E eu tiver o ouro misturado à lama ou a muita terra, a gente passa uma corrente de água através da mistura. Esta corrente de água vai levar a fase mais leve, que seria a lama, a areia, enfim, e a gente vai ficar só com o ouro. Esses são processos de separação de misturas heterogêneas, onde os constituintes dessa mistura são sólidos, é sólido misturado a sólido. A gente tem outras misturas heterogêneas, por exemplo, se eu tiver a água e o óleo, como é que eu faço para separar? Eu coloco no funil de bromo. No funil de bromo, a gente sabe que a água fica embaixo, o óleo fica em cima. A gente abre a torneirinha e verte para outro recipiente o líquido mais denso, que nesse caso aqui é a água. Processos que são muito importantes são esses que falam de misturas homogêneas. Lembrar que uma mistura homogênea é aquela que tem um único aspecto. É quando eu tenho misturado, por exemplo, água e álcool. Ou quando eu pego uma pitada de sal e coloco num copo d'água, mexendo, a gente também vai ver um único aspecto. Pois bem, se eu quiser separar a mistura que eu acabei de falar, sal da água, o processo que eu vou usar aqui é a destilação simples, ok? Se eu quiser separar numa mistura homogênea um líquido de um líquido, o processo mais utilizado é a destilação fracionada, ok? Essa destilação fracionada separa os constituintes do petróleo, ok? Bom, nós falamos sobre misturas e eu quero comentar ainda mais um pouquinho antes de começar a falar sobre esse assunto. Misturas do tipo, se vocês tiverem a pedra de granito, a pedra de granito, ela tem pelo menos 3 fases e 3 componentes. Na pedra de granito eu tenho quartzo, feldspato e mica. Então, o granito em si já tem 3 fases e também tem 3 componentes. O leite, pessoal, o leite será que é uma mistura homogênea ou heterogênea? No leite a gente sabe que tem gordura, além da água e etc. Consequentemente, a gente sempre vai dizer que é uma mistura heterogênea. Agora sim, vamos falar dos modelos atômicos. Bem, quando é que se começou a falar em átomo? O átomo começou a ser falado lá na Idade Antiga com os filósofos Demócrito e Leucipo. Eles pensaram que se a gente pegasse qualquer tipo de matéria, dividisse, se ia chegar em uma parte que não mais se conseguiria dividir. Para essa parte, que para eles era indivisível, eles deram o nome de átomo.
O A significa não, tomo significa divisível, ou seja, átomo, a própria palavra diz, não divisível. Depois, bastante tempo depois, Dalton disse que o átomo seria uma esfera maciça, invisível e indestrutível, ou seja, o Dalton continuou mais ou menos a mesma linha, dizendo que o átomo ainda não era divisível até aqui. O Dalton ainda dizia mais, que os átomos que fossem iguais, eles seriam iguais em forma e tamanho, certo? E o modelo dele ficou sendo conhecido como o modelo da bola de bilhar. Depois do Dalton, apareceu Thomson. Thomson fez um experimento usando uma ampola. Nesta ampola, ele conseguiu identificar o aparecimento de cargas. Por isso que ele disse que o átomo seria uma esfera positiva onde flutuavam cargas negativas. Esse modelo ficou sendo conhecido como pudim de passas ou ameixas. Nesse caso, qual é a diferença ou o que muda de Dalton para Thomson? Até Thomson, o átomo era indivisível. Quando chegou Thomson, ele conseguiu dividir, ele conseguiu colocar que o átomo era dividido pelo menos em uma parte positiva e uma parte negativa. Foi aqui o grande marco começou, no caso, a Revolução Francesa lá atrás, quando eles conseguiram, a partir daqui, colocar energia elétrica, no caso, na época lá, a partir do descobrimento desse átomo, eles conseguiram evoluir tecnologicamente em termos de energia, que na época, lá nos primórdios lá, a energia era em postes e era gás. A partir desse momento, começaram a instalar postes com energia elétrica e foi justamente a partir dessa descoberta, isso aqui propiciou a ajuda para tanto. O próximo modelo é o modelo de Rutherford. O Rutherford fez uma experiência e a partir dessa experiência ele concluiu que o átomo ele era dotado de uma região central onde ficavam os prótons. Logo mais adiante também descobriram que dentro do átomo não ficam só os prótons e sim os nêutrons, mas Rutherford sabia que aqui ficavam os prótons e na região periférica ficavam os elétrons. O modelo de Rutherford foi elaborado a partir de um experimento feito com um elemento radioativo, onde foi bombardeado, esse elemento radioativo ele bombardeava partículas alfa em direção a uma lâmina de ouro e a partir disso ele conseguiu chegar a essa conclusão, ou seja, o Rutherford conseguiu colocar em lugares diferentes os prótons e os elétrons. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Bem, acontece que depois, logo após, um pouquinho tempo depois, Bohr também elaborou o modelo dele e acrescentou algumas coisinhas a mais no modelo de Rutherford. Bohr colocou, no caso, descobriu não, Bohr, através do experimento, ele conseguiu descrever que ao redor do núcleo existiam discretos níveis de energia. Para esses níveis de energia, ele deu os nomes, ou batizou de K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Os elétrons poderiam ficar em níveis de energia diferentes, certo? Cada camada ocupada por um elétron possui um valor determinado de energia, ou seja, a energia vai crescer de dentro para fora. Camada K, camada L, camada M, N e assim por diante. Quanto mais para fora for a camada, mais energética ela é. Tá? Isso é chamado estágio estacionário, camada K ou nível 1. Seria o primeiro nível de energia, camada L ou nível 2. Ao saltar, por exemplo, se esse átomo sofrer alguma ação externa, os elétrons, no caso da última camada desse átomo, ou da penúltima, eles podem saltar de um nível menos energético para um nível mais energético. Mas para esse salto acontecer, o elétron tem que absorver energia. Ou seja,
ao saltar de um nível para outro, mais externo, os elétrons absorvem uma quantidade definida de energia. Essa quantidade de energia é chamada de quantum de energia. No caso, quando essa energia cessa, o elétron retorna para o nível de origem dele, certo? E libera, emite um quantum de energia, tá? Que é igual à energia que ele absorveu para saltar para fora. Então, quando ele volta, ele libera a mesma quantidade de energia, certo? E essa quantidade de energia também pode ser chamada de fóton, ou a gente pode chamar de luz de ondas eletromagnéticas, ok? Acho que era isso, pessoal.